Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Nesse vídeo a gente vai resolver mais uma questão de logaritmo que caiu no Enem. Essa questão ela vai envolver bastante conteúdo de matemática básica, então é o caso você verificar como que a gente vai usar o logaritmo e unir esse conhecimento à matemática básica, tá? Porque isso é extremamente importante que você conheça. Se você é novo no canal, se inscreve no canal Matemática para Crescer, assiste o vídeo até o final para garantir que você vai compreender o conteúdo, compreender a questão, entender as propriedades de logaritmo que foram utilizadas, as propriedades de matemática básica que também foram colocadas em prática, porque isso vai te ajudar no futuro, isso vai te ajudar nas próximas questões que você precisar resolver, que forem semelhantes a essa. Tá? Assiste o vídeo até o final e deixa um comentário caso você tenha interesse ou tenha alguma dúvida. Vamos nessa. Questão 159, caderno cinza, Enem 2015. Vamos tentar resolver ela aqui. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que as bordas superiores fossem representadas pela curva y igual a log de x. Tá. Aí tem o desenho da porta aqui, daqui a pouco a gente vai precisar voltar nele. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida a altura ao meio. Divida a altura h ao meio. Divida a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao x, ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n da sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro antes de olhar para cá e acabar se assustando, só observa o detalhe que é importante que a gente veja. Em nenhuma delas o x aparece. Então, o objetivo do exercício não é resolver logaritmo, não é resolver nenhuma equação, expressão tal. É só você fazer uma comparação, uma forma de comparar o x com o n. E isso a gente vai usar o plano cartesiano ao nosso favor. Tá? Deixa eu subir aqui. Como assim, Rafael? Aqui, ó, nesse ponto, você tem o valor de y igual a log de x. Já nesse ponto aqui embaixo, você tem o valor negativo para o y, porque ele está abaixo do eixo x. E esse valor ele vai ser igual a log de x menos o n, menos esse deslocamento n que é a base, tá? Agora vamos lá, vamos juntar essas duas equações aqui e ver o que a gente consegue tirar delas. Ó, a primeira diz que y é igual a log de x na base 10, e a segunda diz que menos y é igual a log de x menos n, ok? Isso daqui, talvez para vocês não lembrem direto, mas é um sistema de equações. Eu tenho duas equações para resolver. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou somar essas duas equações. Somando as duas equações, você vai ter ali embaixo o seguinte: y menos y, 0. Log de x mais log de x menos n. Então, somando as duas equações, eu tenho y menos y, 0. Log de x mais log de x menos n. Ok? As duas equações foram somadas. Aí, nesse lado direito aqui, eu preciso lembrar vocês do seguinte. Se eu tenho log de b
mais o log de C, isso é igual ao log de B vezes C. Então, a soma de dois logaritmos pode ser alterada para o produto dos dois. Isso eu vou usar aqui como ferramenta para a gente manobrar esses dois. Então, você vai ter ali log, o logaritmo da soma se transforma no logaritmo do produto, log de x vezes x menos n. E aí aqui eu vou lembrar que eu tenho a base 10, certo? Ela não está aparecendo, mas eu tenho a base 10. E a definição de logaritmo me diz o seguinte: se log de b na base A é igual a x, vamos botar aqui 0, né? Significa que A elevado a 0 é igual a B. Então, toda vez que o logaritmo está igualado a 0, o resultado ali, o B, vai ser 1, né? Então, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho 10 elevado a 0 igual a x vezes x menos n. Então, tirei o logaritmo da jogada. Agora, eu vou começar a resolver, certo? Começar a resolver essa equação que vai aparecer aqui. 10 elevado a 0 é 1. X aqui do lado direito vezes x menos n, eu vou aplicar a propriedade distributiva, certo? Aplicando a propriedade distributiva, você vai ficar com x ao quadrado menos n vezes x, ok? Eu vou passar o 1 para o outro lado, e aí vou deixar o 0 do lado esquerdo. 0 igual a x ao quadrado menos nx menos 1, ok? Então, isso vira uma equação de segundo grau, que eu posso resolver usando a fórmula de Bhaskara. Só para a gente lembrar, a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, ok? Então, vamos substituir aqui os valores. Quem é o B? O B é menos x. Menos x não, menos n, desculpa. Menos n, mais ou menos a raiz quadrada de n ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Todo mundo aqui dentro da raiz quadrada. Dividido por 2 vezes 1. Essa equação, né, ela vai me trazer o seguinte. O x, ele vai ser igual a n, né, menos n vira mais n, mais ou menos a raiz quadrada de n ao quadrado, mais 4, dividido por 2. Dividido por 2. E aí aqui você teria dois valores. Um com a soma, x1, igual a n mais a raiz quadrada de n2 mais 4 sobre 2, tá? E x2 igual a n menos a raiz quadrada de n2 mais 4.
sobre 2. Aí observa aqui o seguinte, no x2, independente do valor que o n possua, né? Independente do valor que o n possua, essa conta aqui, ela daria um número negativo, tá? Você pode testar aí com qualquer valor do n. Então, essa solução aqui, para a gente não é válida porque, como o x ele é o logaritmando do nosso logaritmo, né? Ele tem que obedecer a uma das restrições. O x, nesse caso, nessa posição, ele tem que ser maior que zero. Se eu usar o x2, ele seria menor que zero, então não posso usar o x2. A única resposta que serve para a gente nesse caso seria o x1, tá? E como o h, né, como o y da função lá do começo, o y, ele é igual ao log de x, e o x vale n mais a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2, eu vou substituir no lugar do n, do x aqui, tá? Então, o y, ele vai ser igual a log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E aí, uma observação. O y, ele é igual a metade da altura h. O y para cima ele é igual a metade da altura h. É igual a h sobre 2. E também é igual ao log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2, tá? E aí o que vai acontecer? Esse 2 do h, debaixo do h aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, h ele vai ser igual a 2 vezes o log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Ok? Então, essa daqui é a resposta. Se você observar aqui, ó, a resposta correta é a letra A. 2 log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Só voltar aqui no porquê que a gente eliminou ali o... Desci demais. Só. Por que a gente eliminou o x2, a segunda resposta? Porque independente do valor que o n possua, né, já que ele está falando de comprimento, o n tem que ser um número positivo, né? O n tem que ser um número positivo. E com isso, se você tirar daqui do n a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, você pode testar com os números que você quiser aí, você vai ver que vai acontecer. O resultado daria negativo sempre. E como para o logaritmando a gente tem que obedecer essa restrição aqui de que ele tem que ser maior que zero, a gente elimina essa propriedade. Você vê aí, é uma equação, uma questão bem trabalhosa, né? Mas mais trabalhosa porque ela envolve vários conhecimentos de logaritmo e outros conhecimentos externos ao logaritmo, que é o caso da equação de segundo grau. Mas tudo isso matemática, tudo isso dentro da matemática, né? Se você está com algum problema, está com dificuldade em logaritmo ou em matemática básica, que é o caso da equação de segundo grau, dá uma olhada lá no canal, tá? Tem uma playlist que fala sobre equação de segundo grau, sobre as formas de resolver, e você tem várias formas para resolver a equação de segundo grau. Inclusive, essa equação de segundo grau, você poderia resolver ela completando o quadrado, que daria daria o mesmo resultado, tá? Essa foi mais uma questão que caiu no Enem, sobre logaritmos. Essa questão
Essa é a nona questão de 11 vídeos que a gente está fazendo aí, com todas as questões encontradas de logaritmo que caíram no Enem, com a forma que eles caíram, com a forma de resolver, que a gente colocou em prática, tentando usar sempre as propriedades de logaritmo e fazer com calma o passo a passo ali, para que você conseguisse compreender e verificar qual era a propriedade que estava sendo utilizada naquele momento. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, parabéns pela sua dedicação, pela sua disciplina, pelo seu foco e sucesso aí na sua jornada. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.